O goleiro Sérgio Rocher pode não vestir mais a camiseta do Internacional nesta temporada de 2025. Nesse vídeo, a gente traz uma ordem cronológica e assustadora, dados que preocupam em relação à pouca participação e presença do goleiro uruguaio neste ano e já na temporada passada, e uma análise sobre custo-benefício e sua permanência para 2026 será feita pelo Departamento de Futebol Colorado. A gente explica tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. É a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos e é para jogar na responsa, com responsabilidade, é para brincar, é para se divertir. Tem muitos jogos das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, tem seleção brasileira em campo nessa semana, Argentina, Uruguai, e tem as eliminatórias europeias também rolando, e outros esportes além do futebol. Tem tênis, tênis de mesa e games, os jogos de videogame que tem os seus campeonatos também estão lá na KTO para tu palpitar, vôlei, NBA, NFL, tem de tudo para tu brincar lá na KTO. Então joga com responsabilidade, site proibido para menores de 18 anos. Se tu não tem registro ainda, meu link está no primeiro comentário fixado desse conteúdo, entra nele e faz o teu registro lá na KTO. Bom, gente, vamos lá. A situação do goleiro Sérgio Rocher, ela parece um tanto quanto indefinida. E algumas informações dão conta de que o Rocher não deve mais jogar nesta temporada 2025. E tem um dado bem assustador que eu fui atrás nas últimas horas e que eu quero trazer nesse conteúdo para vocês. Primeira questão, eu quero trazer aqui, tá, a ordem cronológica dos fatos, tá? O Rocher, ele é contratado em 2023, no meio da temporada, quando o goleiro afirmado como titular do Inter era o John, e o Rocher, numa boa oportunidade de mercado, ia deixar o Nacional. O intermediário da negociação era o André Curi, que tem uma ótima relação com a direção do presidente Barcelos, chega no meio de 23 e oferece o Rocher para o Internacional. O Inter procura o Nacional estava no grupo do Inter na Libertadores daquele ano, o Rocher tinha enfrentado o Internacional em 2 oportunidades e o Inter já estava ensaiando fazer uma proposta. O Inter contrata o Rocher em 2023 por $1.600.000. Na época, pela cotação do dólar no meio de 23, dava R$7.600.000, tá? Ele assinou um contrato até 2026 com o Inter, tá? Chegou ao Colorado, fez um 2023 muito bom, ficou marcado pela classificação contra o River Plate, aquela interminável disputa de pênaltis no Beira-Rio, que termina com o gol do Rocher e a classificação do Inter para as quartas de final. Ele vai muito bem contra o Bolívar nos 2 jogos, faz uma baita defesa lá na Bolívia, na altitude, na vitória do Inter por 1-0, pega pênalti no Beira-Rio, chega na semifinal contra o Fluminense, e ele tem uma fissura na costela no jogo de ida, no empate em 2-2, que foi no dia 27 de setembro. Essa lesão ela é revelada depois da eliminação do Inter, no Grenal que o Inter ganha por 3-2, que o Rocher jogou com uma proteção na costela por conta dessas dores. Em 2024 começam os grandes problemas. O Rocher perde toda a pré-temporada e o Campeonato Gaúcho por essa fissura na costela, que foi tratado naquele início de 2024. Ele volta aos gramados na semifinal do Gauchão, na eliminação contra o Juventude no Beira-Rio. Ele chega a pegar um pênalti na disputa dentro do Beira-Rio, mas o Inter é eliminado, isso é dia 25 de março, e depois ele joga o restante do ano normalmente, sem intercorrências, joga pela seleção uruguaia também, e no Vasco e Inter, daquela sequência de 16 jogos de invencibilidade com o Roger, dia 21 de novembro, ele tem uma tendinose no joelho esquerdo, que é revelada somente no início da pré-temporada de 2025. Aí o Rocher dá uma entrevista lá no Uruguai, ele disse que ele tinha sofrido essa tendinose e essas dores no joelho começaram no jogo contra o Vasco em novembro. Ele perde agora nesse ano de 2025 toda a pré-temporada e todo o gauchão por essa tendinose no joelho. Ele volta nas finais contra o Grêmio, mas o titular era o Antony, então ele ficou no banco no jogo de ida na Arena e no jogo de volta do título no Beira-Rio. E aí vem uma sucessão de problemas
muito graves, tá? O Rocher, então, ele perde a pré-temporada e o gauchão, fica no banco nas finais. Ele volta a ser relacionado, então, no dia 8 de março, jogo de ida. Ele volta a jogar no dia 21 de março pela seleção uruguaia, eliminatórias. E aí, dia 29, uma semana depois, 29 de março, tem a estreia do Inter no Brasileirão contra o Flamengo. Ele tem uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda. Ele estava fazendo um ótimo jogo contra o Flamengo, tem uma dividida com um jogador rubro-negro e tem essa lesão no quarto metacarpo. No dia seguinte, num domingo, dia 30 de março, ele passa pela cirurgia da lesão no quarto metacarpo, na fratura do quarto metacarpo da mão esquerda. Depois, 3 meses depois, praticamente, 2 meses e meio, no dia 11 de junho, eu até trouxe essa informação em primeira mão, em parceria com o Juliano Machado aqui no canal, o Rocher faz um procedimento que, segundo o Inter, já era previsto, mas que não foi explicado qual procedimento era esse. No dia 11 de junho. Um mês depois, 12 de julho, ele volta aos gramados, depois do Mundial, contra o Vitória no Beira-Rio. E aí, 2 meses e pouquinho depois, dia 26 de setembro, ele tem um treinamento, um trauma, que o Inter tratou como trauma, mas a informação é que é um edema no pé esquerdo durante um treinamento. Ele tem que se recuperar novamente aí dessa lesão no pé esquerdo, só que o Inter comunica por meio de uma nota oficial que ele passaria por uma cirurgia na mão esquerda para retirada das placas e dos parafusos por conta daquela fratura no quarto metacarpo no mês de março. Segundo o Inter, também era uma cirurgia já prevista. Então ele passa por uma primeira cirurgia da lesão no quarto metacarpo, da fratura no mês de março. Em junho ele passa e o Inter não explica o que foi feito nessa cirurgia, só comunica que já estava previsto, e aí agora passa por uma nova cirurgia para retirada do pino e da placa na mão. O que acontece agora, tá, gente? O Rocher pode não jogar mais em 25. Se tinha uma expectativa, o Inter se reapresentou ontem no CT, ele ainda não voltou a trabalhar no gramado, ele está fazendo o processo de fisioterapia e tem 5 jogos para terminar o ano. 5 jogos, Ceará semana que vem, depois tem jogo contra Vasco e São Paulo, o Bragantino na última rodada, e tá me falhando a memória porque tem mais um jogo nesse meio, o Santos no Beira-Rio. Então é Ceará, Santos, Vasco, São Paulo e Bragantino. E o Rocher não deve jogar esses jogos. E aí já se começa um debate de o Rocher vai estar saudável para jogar em 2026? E vale lembrar, o Rocher mesmo quando jogou nesse ano, ele teve algumas falhas na Libertadores, nas oitavas contra o Flamengo do Beira-Rio, em outros episódios também no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Então já se começa um debate de o custo-benefício é válido? Vale a gente tentar ter o Rocher ano que vem? Ou tem que tentar fazer algum negócio? Porque o contrato é até ano que vem. Ele só tem mais o contrato do ano que vem com o Internacional. Vai renovar? Vai ficar? O que vai acontecer em relação ao Sérgio Rocher? Mas ele ainda não voltou a trabalhar no campo. A tendência é que ele não jogue mais em 2025 com a camisa do Inter e vai ser o último ano de contrato dele na temporada que vem, em 2026. Inclusive, pedi ajuda do Paulo Pires com os números do Rocher no Inter, tá? Em 23, desde que ele chegou no meio daquele ano, o Inter teve 29 jogos, ele jogou 25. Ele foi poupado em alguns jogos, o Kudê poupava muito o time, até o goleiro, quando tinha jogos importantes da Libertadores. Então, é normal esse número. 25 jogos de 29 possíveis, 86% dos jogos em campo. Em 24, o número já diminui muito. De 64 jogos do Inter no ano, ele jogou 35. 55% de aproveitamento, 55% dos jogos com o Rocher em campo. Em 25, o número é assustador. 49 jogos do Inter no ano, o Rocher jogou 15 deles. 31% dos jogos do Inter, o Rocher estava em campo. E aí, tu ficaria com o Rocher pro ano que vem? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui hoje à noite, tá? Beijão, um abraço e até a próxima.